ela cria uma foice gigante com esse metal líquido que ela tem. E ela acaba falando pro monstro que o jovem mestre está com muita fome e você é o alimento perfeito para ele. E como condição de ser um alimento perfeito, você pagará com a sua vida. E a Anne simplesmente corta o monstro do espírito do Lago Paintball no meio. O ataque foi tão forte que tudo em volta literalmente tremeu. E o Roach fica impressionado. Como que uma pessoa com um único ataque conseguiu derrubar um monstro de classe dominante? E a gente vê em volta deles que até os peixes que estavam no lago saíram voando. E a gente vê a Erika correndo em direção ao Roach. E ela acaba perguntando se eles estão bem. E eles acabam falando que sim. Só que o Roach percebe que a tia tá muito ferida. Mas ele tem uma poção de cura que ele vai usar nela. O Roach acaba perguntando pra Erika se ela pode perguntar pra aquela mulher quem que ela é. Porque se aquela mulher se juntasse ao grupo deles de aventureiros, eles jamais passariam por perrengues e problemas. Então a missão da Erika, como um favor, é conhecer mais dessa pessoa que apareceu. E a gente vê a Anne dentro do lago. Só que detalhe, não tem mais água no lago. Os peixes estão tudo pulando. E o espírito do Lago Paintball, quando morreu, ele criou dois peixes. É um peixe azul e esse peixe vermelho, que eles são extremamente tóxicos. E a Anne acaba falando que ela é uma criada terrível. Ela nem sabe ao menos o gosto ou o tipo que o jovem mestre gosta do peixe. Só que a Erika acaba aparecendo. E ela acaba falando que os dois peixes que a Anne tá segurando, eles são comestíveis. Mas tem que fazer um tratamento correto para tirar as toxinas que eles têm. Porque eles têm um cheiro horrível e eles são extremamente venenosos. A Anne acaba se levantando e perguntando pra Erika se ela entende de peixes. E a Erika acaba falando que sim. Porque a vila dela, onde ela mora, fica aqui no lado. E a família dela vem constantemente pescar nesse lago. E eles acabam vendendo os peixes do lago para os nobres. Já que os peixes do Lago Paintball têm um gosto extremamente bom. E por isso são vendidos por um valor tão alto. E a Anne acaba perguntando pra Erika se a Erika pode ensinar ela a preparar esses peixes. E a Erika acaba respondendo que sim. Então se passa 10 minutos. E a Anne tá anotando toda a receita e o passo a passo que a Erika passou pra ela. De como preparar os dois peixes. A Anne acaba agradecendo as instruções que a Erika passou pra ela. Só que a Erika acaba falando que não precisa agradecer. Ela literalmente salvou eles. Então uma receita de peixe não é nada pra ela. A Erika acaba perguntando se ela pode fazer uma pergunta pra Anne. E a Anne acaba deixando. E ela pergunta por que a senhorita Anne veio de um lugar tão longe pra pescar um peixe aqui. Foi por causa de uma pessoa especial pra ela? E a Anne acaba respondendo que sim. Foi por conta do futuro esposo dela que queria comer dois peixes desse lago. E por isso que ela veio pegar os dois peixes. A Erika acaba falando pra Anne que a Anne deve ser uma pessoa muito amada pra ter um esposo dessa forma. E esse homem deve ser um homem de muita sorte pra ter uma esposa assim também. Então vamos a Anne tendo flashbacks do que ela tava fazendo com o Prota naquelas noites. Enquanto ela pega o balde, ela acaba percebendo que o que a Erika tá falando é verdade. Mas o esposo dela ainda não compreendeu todo o amor que ela tem por ele. E a Anne acaba falando pra Erika que ela tem que sair agora, ela tem que voltar pra mansão Campbell. Só que a Erika acaba gritando de leve pra senhorita Anne esperar um pouco. A Erika tá com uma dúvida sobre questões amorosas e ela gostaria da experiência da Anne, já que a Anne tem muito mais experiência do que ela. Enquanto a Anne tá deixando o balde no chão, ela acaba falando pra Erika que as situações amorosas são tipos de situações no mundo que não possuem uma resposta certa. É uma resposta muito variável. Mas, como agradecimento por ter ajudado ela a preparar uma receita, a Anne vai ajudar a Erika de alguma forma com a experiência que ela tem. Então a Erika acaba se abrindo com a Anne, falando que, bem, ela tem uma amiga muito próxima que está completamente apaixonada por um homem há muito tempo. Mas esse homem que ela gosta tanto é um homem muito distraído, que acaba tratando todo mundo com a mesma gentileza. E a Anne acaba perguntando, então ele é um homem foco, aquele tipo de homem que espalha calor por todo lugar, mas não pega ninguém. E a Erika acaba falando que sim, ele é esse tipo de homem. Que essa amiga dela, muito próxima, já estava pronta para mostrar o amor que ela tem por ele. Só que durante esses momentos, apareceu uma outra mulher. E a Anne acaba perguntando se isso é um triângulo amoroso. E a Erika acaba falando que sim. Ultimamente, essa amiga dela muito próxima tá com várias dúvidas. E essa amiga próxima dela tá pensando em desistir desse cara, porque ele trata ela de uma forma muito ruim pra ela. E a Anne acaba falando que ela entende essa preocupação que essa tal amiga da Erika tem com esse homem. E a Anne acaba falando também que ela vai ser direto ao ponto, ela não vai ficar enrolando. E ela acaba perguntando pra senhorita Erika há quanto tempo que ela ama esse homem. E a Erika fica completamente assustada. Não é ela, é a amiga dela, não ela. Só que tá óbvio que é a Erika, a gente sabe que é a Erika. E a Erika colocando a mão na cabeça, ela acaba falando que tá bom, ela vai falar a verdade dessa vez. Ela ama muito ele, de verdade, desde que eles eram crianças. E isso já faz mais de 10 anos. E a Anne acaba perguntando pra Erika se ela ama tanto ele a ponto de dar a vida dela pra ele. E a Erika fala que sim, é óbvio. E a Anne acaba perguntando o que mais a Erika daria por ele. E a Erika acaba falando que ela não daria só a vida
dela. Ela daria tudo que ela tem, literalmente tudo, pra ficar com ele. E a Anne acaba falando pra Erika que então ela já tem a resposta que ela precisava pras dúvidas que ela tem. E a Erika fica sem entender. E a Anne acaba perguntando pra Erika que se o amor dela é tão profundo, por que ela precisava perguntar alguma coisa ou tirar alguma dúvida? Ela já sabe como é o amor dela. Só que a Erika ainda fica sem entender. E ela acaba perguntando pra senhorita Anne o que ela quer dizer com isso. E a Anne acaba falando pra Erika que ela tem que seguir o desejo dela. O desejo dela mais puro de dar o coração dela por ele. Fazer tudo por quem ela ama. E não se arrepender das escolhas que você fez. Você tem que dar tudo que você tem por quem você ama. É engraçado isso aqui, porque a Erika tá pedindo ajuda pra Anne. E a gente sabe que a Anne, ela é meio extremista no amor. Mas ok, né? Então, finalmente, a Anne tá indo embora. E a Erika fica pensando, dar tudo que eu posso pela pessoa que eu amo. E ela continua pensando, seguir os desejos do meu coração. E ela acaba sentindo uma coisa dentro dela. E ela acaba não se sentindo bem, pelo visto. Essa coisa acaba perguntando pra ela se ela realmente vai se entregar completamente. E ela acaba caindo no chão. E essa coisa continua falando, você é capaz de abandonar toda a moral, as leis e até mesmo a sua própria vida por ele. Você sacrificaria tudo por ele? E o Roach acaba chamando a Erika, perguntando se ela tá bem. E ainda vemos a Erika pensando, você realmente está disposta a deixar eles felizes? E ela acaba falando pra essa coisa que não, isso é impossível. Ela não poderia deixar ele ficar com outra pessoa, porque o ciúme destruiria ela por dentro. E ela não quer isso. E ela ainda continua falando pra essa coisa. Ela não quer que essa fatia da tia acabe ficando com ele, porque essa menina não tem nada de especial. E essa coisa que tá na cabeça da Erika acaba falando pra ela que ela entendeu. E continua falando com a Erika que ela tem que seguir o desejo mais profundo do coração dela para conquistar ele completamente. Deixe a sua marca nele. Transforme ele em algo que pertence só pra você. E ela acaba falando pra essa coisa que o Roach, ele é muito forte. O que ela tem que fazer pra conquistar ele? E essa coisa continua falando, não importa o quão poderoso um homem seja. Se você quebrar os 4 membros dele, colocar ele numa coleira, ele vai virar um cachorrinho obediente que só sabe latir. Não se preocupe, garota. Eu vou te conceder meu poder. A grande força do amor absoluto. E vemos a Erika completamente num outro cenário, completamente dominada por essa coisa. Então finalmente tudo voltou ao normal. E o Roach acaba perguntando pra Erika se ela tá bem, porque depois que aquela mulher desapareceu, a Erika simplesmente desmaiou e acordou agora. E a Erika acaba respondendo ao Roach que a senhorita Anne não fez nada pra ela. Ela só desmaiou porque ela tava muito cansada, ela usou muito magia. E sobre aquele favor que a Erika tinha que fazer, ela acaba falando pro Roach que a senhorita Anne é uma criada de uma família nobre, então ela não pode se juntar ao grupo de aventureiros deles. E o Roach fica meio triste, ele queria pelo menos agradecer que ela salvou eles, mas já que ela vai embora, não tem muito o que fazer. Só que nesse momento a tia, que já tá um pouco melhor, acaba perguntando pra Erika que no peito dela tem uma marca muito estranha que não tava ali antes. E a Erika acaba se assustando, como assim uma marca no peito? Só que a Erika acaba escondendo essa marca, e ela acaba falando que isso não é nada, é só uma queimadura que o monstro causou nela. E que eles deveriam também ir pra um lugar mais seguro, não é seguro conversar aqui. Quem sabe pode até existir uma terceira besta do lago, e se essa besta aparecesse, eles não teriam chance alguma, então eles devem sair dali. E o Roach acaba falando pra Erika que ela tem razão, eles devem encontrar um lugar bom para eles descansarem. E ele acaba pegando a tia no colo. E a tia acaba respondendo pro Roach o que ele acha que ele tá fazendo. A tia acaba falando pra ele que ele tem que colocar ela no chão, porque ela pode entrar sozinha, por mais que ela tá meio machucada. Só que o Roach acaba respondendo a tia para ela não ser teimosa, porque ela pesa menos do que uma pena, então ele consegue carregar ela facilmente o dia inteiro, se for o caso. E a tia lá no fundo acaba falando pro Roach que ele é um idiota, que ele não sabe o peso dela, enquanto a gente só observa a Erika com um olhar totalmente assustador. E a Erika simplesmente olha pra trás e fica observando os dois conversando. Mas a cena muda, e fazia tempo que a cena não mudava, hein? E finalmente voltamos ao quarto do nosso mano Moon, e ele tá deitado na cama. E a Anne acabou de chegar no quarto dele. E o Moon fica muito feliz que a Anne voltou, porque ele tava com muita fome, fazia um tempinho que ele não comia. E a Anne acaba perguntando pro Moon se ele realmente sentiu tanta saudade dela, a ponto de ficar triste. E o nosso mano Moon acaba respondendo a ela que não, porque a Anne desapareceu o dia inteiro. Se ela não voltasse, ele provavelmente morreria de fome. E a Anne acaba sentando na cama e acaba falando que ela sente muito por ter demorado tanto, mas ela foi muito longe de pegar o peixe que ele queria. O peixe tá bem fresco ainda. Então ela finalmente mostra os 2 peixes que o nosso mano Moon queria, do jeito que ele pediu. E ele percebe que o cheiro
tá muito bom. E a Anna acaba falando que preparou cada um de uma forma.